Direto da redação. Você já ouviu falar em dia de café? Já ouviu falar nisso? Não, né? Eu vou explicar aqui o que é. Está numa reportagem aqui no Jornal Diário da Guanabara de hoje. Deixa eu ver aqui. O dia de café ele vai acontecer, um evento que vai acontecer no Cemitério da Penitência em comemoração ao Dia Nacional do Café. Isso acontece hoje, nessa quarta-feira. E o tema do encontro será finitude. O que diz aqui a reportagem? Unir pessoas em torno de um papo saudoso em ambiente regado a café e boas recordações. Assim promete ser o primeiro dia de café, Café da Morte, em tradução livre, oferecido em um campo santo carioca. Com o Instituto Hop como anfitrião, o evento vai acontecer nesta quarta-feira, a partir das 11 horas, no Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. E enquanto desfrutam do cafezinho ao ar livre, em uma área arborizada, em frente à capela histórica do Cemitério da Penitência, os participantes terão a oportunidade de conversar sobre finitude. Para receber os convidados, o Campo Santo vai oferecer um café, um lanche ao ar livre. E o dia de café, vamos aqui deixar aqui explicadinho, foi idealizado pelo sociólogo e antropólogo suíço em 2004, Bernard Kritas. E é uma forma de identificar o perfil de consumidores do sistema funerário do seu país. No Brasil, o projeto chegou primeiro a São Paulo e Minas Gerais, com o objetivo de desmistificar o tema morte. No Rio, a atuação de um grupo de profissionais da área de saúde foi a porta de entrada dos encontros periódicos em 2019. O brasileiro, de uma forma geral, algumas culturas, elas se dão de forma ainda muito negativa com a morte. Em outras culturas, a morte, as pessoas reagem de outra forma. Eu não sei se você assistiu, se você lembra do funeral do Nelson Mandela na África. Quando passava o corpo do Nelson Mandela em carro aberto, né, as pessoas elas dançavam, porque é um costume na África do Sul. E algumas tem, eu acho, uma ilha, um funeral que o pessoal, eu acho, em New Orleans, nos Estados Unidos, o funeral ele é acompanhado por grupos de jazz, em tom bem assim festivo. Já no Brasil não, em alguns as pessoas convivem com a morte de forma, primeiro, tem medo da morte e convivem também com o tema morte depois de forma assim, muito saudosista, lembrança, com aquele luto, aquela tristeza. E o que se tenta aqui é desmistificar isso tudo. É desmistificar essa relação negativa com a morte. Algumas religiões, por exemplo, espírita, ela lidar melhor com isso, ela lidar melhor com esse tema. E ao promover esse café, o dia de café, se promove ali um encontro, as pessoas vão conversar sobre finitude. E há também um movimento no Brasil que são visitas históricas aos cemitérios. Que alguns cemitérios, as obras de arte que tem sobre sepulturas, elas são muito atrativas, são muito bonitas, são muito bem feitas. E tem visitas guiadas, visitas históricas guiadas nesses cemitérios. Então o cemitério não é hoje apenas um campo assim, para sepultamento, mas se transforma também numa área de visitação, em área de lazer, em área de visitação histórica, para ali se conhecer cultura, porque o cemitério está muito associado à cultura de uma cidade, né, dos povos. Foi descoberto um cemitério indígena na região do Caju, na cidade de Campos, onde é um cemitério dos índios Goitacá. Você sabia que se encontrou ali, se descobriu, as pessoas que pesquisaram, né, que se localizou ali, conseguiu identificar a cultura, como era a forma de sepultamento dos indígenas, quem era pajé, quem não era, porque o pajé ele era sepultado com um cachimbo na cintura e os corpos eles eram sepultados assim na vertical e não na horizontal.
Era muito interessante a forma com que os goitacazes, como os goitacazes, eles sepultavam os seus mortos. E ali conseguiu se descobrir vários costumes, vários hábitos da tribo goitacá. Então o cemitério está muito associado aos costumes, é possível fazer pesquisas antropológicas, é possível ali se constatar hábitos culturais a partir do momento que se identifica um local em que as pessoas foram antepassados, né, e que civilizações foram sepultadas. Através dos cemitérios consegue-se desvendar hábitos e costumes. Eu estou falando isso aqui é o seguinte, para mostrar que o cemitério, esse tipo de iniciativa de levar as pessoas para conversar no cemitério, para um café da manhã, para conversar sobre finitude, pode contribuir muito no sentido até de aliviar a dor em função da perda, da despedida. Muito interessante essa iniciativa.